Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Eu estou tendo um pouco de dificuldade com o enquadramento nesse vídeo. Às vezes corta a minha cabeça, às vezes eu fico mais baixinho do que eu já sou. Mas eu acho que hoje tá legal. Inclusive eu vou aprender a desinverter a câmera tá invertida ainda, eu vou aprender ainda como é que desinverte. Eu acabei de reparar também que eu estou com a camiseta do MBL. Eu não costumo fazer vídeo com a camiseta do MBL porque, todo de São Paulo, e o pessoal do Ceará fala, não, usa a minha, o pessoal do Mato Grosso, não, usa a minha e tal. E todos fazem um excelente trabalho, não quero ser injusto com um ou com o outro. Inclusive, comprem as camisetas dos MBLs regionais, beleza? Vamos lá. Eu preciso dar um recado antes que eu errei no outro vídeo. Eu vou fazer uma errata aqui no meu vídeo anterior, mas dá um desconto também, porque no vídeo anterior eu estava muito cansado. Eu falei que a professora Janaína Pascoal, ela era a professora substituta, e eu errei o termo técnico. Vamos lá. A professora Janaína Pascoal, ela fez o seu doutorado, se não me engano, em 2002. Em 2003, ela passou por uma banca dificílima, prestou concurso e ela é livre docente na USP, tá? Então a professora Janaína Pascoal é livre docente na USP. Me desculpe, Janaína Pascoal, por ter cometido essa gafe no outro vídeo. Não quero de maneira nenhuma diminuir a sua patente. E outro recado, assistam o Rafinha Bastos com o Mamãe Falei. Fiz finalmente uma entrevista com ele, mais que 8 minutos, tá bem interessante, tá bem legal, tá bom? Não sei se já tem link, se tiver eu vou pôr na descrição, se não tiver, fica de olho que vai sair já já Mamãe Falei no Rafinha Bastos, beleza? Eu vejo muita gente falando do problema da Venezuela, e não sei o que, e tem que invadir, e tem que matar, e não sei o que lá. Vejo muita gente falando, e tem que reclamar mesmo, tá certo? Só que eu vejo muitas pessoas, infelizmente, às vezes reclamando de uma maneira errada, sem saber o que estão falando ou fazendo algumas confusões. Eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido para você entender o que aconteceu e esse desastre de se passar um tanque por cima de manifestante. Vamos lá. Vamos entender os personagens. São basicamente 3. Um deles é o Maduro. Você sabe o que é o Maduro? Você lembra do Maduro? Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro e sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Ditador, tá? O ditador Maduro hoje está no comando do país chamado Venezuela. Então, o ditador Maduro. Quem que é o outro personagem? O outro personagem é o Juan Guaidó. Vamos lá. Juan Guaidó, ele é o presidente da Assembleia lá da Venezuela. Ele se autodeclarou presidente. Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, na época. Ele é autodeclarado presidente com o apoio da Assembleia, inclusive, com o apoio daqueles que foram eleitos com voto popular em janeiro desse ano, alegando que existiam fraudes na eleição da Venezuela, algo que eu concordo plenamente. As eleições da Venezuela são claramente fraudadas. Ô, louco, tá difícil hoje. Elas são claramente fraudadas, tá? Eu fiz vídeo sobre isso, inclusive, também. E ele disse que o Maduro seria, portanto, um presidente ilegítimo. Ele foi reconhecido presidente por vários países, pelos Estados Unidos, pelo Brasil, inclusive. E ele é considerado o braço direito do Leopoldo Lopes. Então, outro personagem. Vamos lá. Juan Guaidó é um. Leopoldo Lopes, outra pessoa, outra figura. Vamos lá. Quem que é o Leopoldo Lopes? Leopoldo Lopes é um militante anti-chavismo histórico. Ele há muito tempo está fazendo ali militância contra o chavismo. Ele foi preso em 2014 e ficou preso até 2017, quando ele foi para sua prisão domiciliar. E aí que tá. Por que ele foi preso? Por organizar manifestações contra o governo, contra Nicolás Maduro, e ele foi solto por militares que apoiam Juan Guaidó. Então vamos lá. As forças militares na Venezuela, elas estão divididas. Parte está com Maduro, e basicamente está com Maduro porque o Maduro garante comida para essas pessoas e para suas famílias, e parte já está ali sendo contra o regime. Está sendo algo similar, né, ao que aconteceu aqui no golpe da República no Brasil. Se você não sabe o que eu tô falando, assista Brasil Paralelo, é de graça, tem a série histórica, é muito importante que você assista, tá bom? Então, o que aconteceu? O Juan Guaidó convocou protestos para depor o Maduro, porque ele disse que as forças armadas já estão do lado dele. Então ele basicamente disse o seguinte, o exército, a marinha, a aeronáutica, tá todo mundo comigo aqui, vamos lá, vamos tirar o Maduro. Só que a verdade é que não é bem assim. A verdade é que o Maduro ainda tem, como eu falei, justamente por ele ter o poder na mão e por ele ter como garantir comida para essas famílias de alguns militares, os militares não estão completamente contra o Maduro, inclusive os que estão a favor de Guaidó, no geral, são militares com patentes mais baixas, né? Então, basicamente, um golpe contra o Maduro
flopou, né? Um golpe do contragolpe, o que você quiser chamar. Eu sou completamente a favor de se tirar o Maduro do poder. E aí eles tentaram fazer isso e não conseguiram. E aí o Maduro colocou os militares, né, contra esses manifestantes, colocou os militares para combater, para reprimir os manifestantes. E aí a gente viu aquela cena deplorável, onde um tanque, um blindado, passou por cima dos manifestantes que estavam democraticamente ali manifestando. Não estava acontecendo nada de vandalismo, não estavam tentando, sei lá, matar o Maduro, nada. Eles estavam se manifestando e passaram o blindado por cima. E aquela hipocrisia da esquerda que a gente vê sempre. Você viu algum artistinha falar contra isso? Eu não vi nenhum. Você viu alguma figura grande do PSOL fazer uma nota de repúdio, falar, olha, não é, isso eu não apoio? Você viu inclusive alguém do PT? Eu até agora não vi, tá? Eu não vi ninguém de expressão fazendo manifestações contra esse absurdo, tá? Eu sinceramente não vi, o que é um contrassenso, porque quando a Maria do Rosário recebe um envelope com papel rasgado, não, meu Deus, tem que prender o Danilo Gentili. Agora é o seguinte, o Maduro passa por cima de manifestante com blindado, aí, vamos ficar quietinho, vamos ficar de boa aqui, né? E aí, o que aconteceu? O ministro da Defesa da Venezuela, que é aliado do Maduro, disse que recebeu uma proposta financeira para largar o cargo ou para ser contra o Maduro, dando a entender, né, que os Estados Unidos estariam financiando um golpe na Venezuela. A prova que ele tem é o depoimento dele. Ele basicamente, se você quiser acreditar nisso, você tem que acreditar que no que basicamente ele está falando. E aí isso acirrou um pouco os ânimos. O Supremo Tribunal da Venezuela, então, mandou prender o Leopoldo Lopes. Lembrando, vamos lá, Juan Guaidó, o autodeclarado presidente, não é esse. O Leopoldo Lopes, o opositor chavista, o opositor contra o chavismo histórico, teve a sua prisão decretada e ele fez o quê? Ele se refugiou na embaixada da Espanha e ele tá lá. E aí é o seguinte, a situação é essa, você tem o ditador Maduro, você tem o Juan Guaidó, autodeclarado presidente, né, que é o presidente da Assembleia, braço direito do Leopoldo Lopes, você tem manifestações para tirar o Maduro porque as Forças Armadas supostamente estariam já contra o Maduro, não estão. O Maduro colocou os militares do lado dele para combater os manifestantes, passaram em cima de manifestantes com tanques, com blindados, ninguém falou nada e mandaram prender o Leopoldo Lopes, que está refugiado na Embaixada da Espanha. E aí, de novo, eu quero saber qual é a posição do PT, qual é a posição do PSOL, qual é a posição de todos os artistas em relação a tudo isso que está acontecendo. A minha eu estou deixando bem claro aqui, eu tenho certeza que vários youtubers, várias pessoas, várias personalidades mais à direita vão deixar sua nota de repúdio, vão deixar ali a sua opinião, vão se posicionar de maneira corajosa. E você, artistinha da Globo, né? Sabe uma coisa que eu acabei de lembrar? Aquele vídeo do Toco Maduro, do Levante Popular. Eu gostaria muito de saber, e aí Levante Popular da Juventude, vocês ainda estão com Maduro? Aquele moleque fica sempre gritando, tô com Maduro, viva Maduro! Você ainda tá com Maduro, cara? Você ainda tá com Maduro na hora de apoiar um assassino, na hora de apoiar pessoas que ficam embaixo de blindados por estarem se manifestando, por apoiar a prisão de pessoas que organizam manifestações democráticas? Então é isso aí. Um abraço, vamos questionar tudo. Outra coisa. Se inscreve no canal, liga o sininho que vai sair vídeo muito importante. Eu e Gabriel questionando tudo no Dia do Trabalho contra a reforma da Previdência. Valeu!